do grupo, hoje a gente vai fazer uma aula de atividades, e essa atividade que eu separei para hoje, ela reúne os conteúdos que a gente estudou ao longo, né, até agora, até esse momento. Então, é para a gente fazer uma revisão para ver como é que estão os nossos conhecimentos acerca de tudo que a gente viu até agora. Vocês já estão com a atividade em PDF, né? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Vou baixar aqui. Deixa eu abrir aqui também. Pronto. Então, são 10 exercícios e eles reúnem o conteúdo aí desde quando a gente iniciou as nossas aulas até a semana passada, os conteúdos que nós estudamos. Aí a gente vai fazendo junto. Eu vou pedir para vocês pegarem o papel, o lápis ou caneta, e aí vocês vão respondendo. E assim que vocês responderem, vocês falam: ó, professor, eu já respondi número 1. Todo mundo respondendo número 1, a gente faz a correção, e aí ao final da atividade, quando a gente terminar as 10 questões, vocês tiram foto e mandam para mim, ou então, como vocês já estão aqui online, vocês só mostram o caderno para mim, e aí eu vou anotar o nome de vocês que já fizeram, já deixo o ponto aqui para vocês. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então vamos lá para o número 1. Vou pegar um caderno aqui. Tá. Já Cida, respondi. Caio, tranquilo aí? Já respondi Eu já tô na 5. também. Na 5? Sim, Deixa eu ver se você já chegaram na difícil. Peraí, qual era a a difícil? de colega. Assim é difícil, né? Não, não é não. É, não. Também não. Também não. Não. Tudo é Ah, difícil. não tem nenhuma difícil. Essa aqui foi tranquilo? Essa é tranquilo. Sim. Também. É, tio. Beleza. Tá. Boa. Então pode continuar fazendo aí. E aí Breno vai pegar também o caderno dele. Aí a gente vai, quando ele terminar, a gente faz a correção e vocês só acompanham a correção e vê se está tudo certo. E vocês me falam a resposta de vocês. Voltei. Pegou, Breno? Peguei. Beleza. Então, número 1 fala o seguinte: pode haver tensão elétrica sem a necessidade de corrente elétrica. No entanto, não poderá haver corrente elétrica sem uma tensão elétrica e um circuito fechado. Comente a afirmação acima conceituando as grandezas elétricas. Ou seja, está falando que pode ter tensão elétrica no circuito sem a necessidade da corrente, né? Não acontecendo a corrente, porém não pode acontecer o contrário, não pode ter corrente elétrica sem uma tensão elétrica e um circuito fechado. E aí, por que diz? Por que não pode? Cheguinho aqui mais. Oi? É Cida que sabe. É. Qual a palavra, Cida? Vai, Cida. Ô, professora, Oi. a afirmação tá certa. Eu coloquei assim: nem sempre onde há tensão há corrente, mas sempre onde há corrente há tensão. Ó. Sabia? E por quê? Por quê? Agora tá. A tensão é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Ou seja, ela que faz as cargas, os elétricos, quer dizer, se movimentarem, fazendo gerar corrente elétrica.
Exatamente. E o ponto do circuito fechado? Oi? Aí a afirmativa fala também do circuito fechado, Fechado. que não pode haver corrente elétrica sem uma tensão elétrica e um circuito fechado. Ou seja, para ter corrente tem que ter uma tensão e tem que ser um circuito fechado. Se não houver tensão, não haverá circulação de corrente, né, professor? Exatamente. E a questão do circuito? É porque se não tiver dois pontos, no caso, se o circuito não for fechado, não tiver um início e um fim, a tensão não vai poder ser gerada. E aí a gente fala que é o quê? Não esqueci. Ai, Um circuito aberto? Não lembro se é coisa. para a professora aperta nós, tá? Vou desenhar para vocês. Manda ver aí. Eu tô com calor danado de ligar o ventilador, hein? Você tá doido? Tá doido. O que está acontecendo aqui? A carga vai passar aí pelo diodo. Do contrário, a positiva tá para baixo. Eu fiz o contrário. Tá, mas a ideia não era essa, não. Peraí. Essa Vai aqui, ó. percorrer A nada. ideia é essa aqui, ó. O que Isso. acontece com a corrente? Vai ser bloqueada aí. Esse é o resistor? É, Eu pensei que era todo. Ih, elas não vão se encontrar, né? Vai passar só de um lado. e quando a corrente chegar nesse momento aqui, o que vai acontecer? Vai saltar. Não vai fechar o circuito. Exatamente. Ou seja, não vai ter um caminho para a corrente poder percorrer e voltar para o sentido da minha fonte. Então, se eu não tenho esse caminho aqui, eu vou ter um circuito aberto. Ou seja, eu não vou ter a passagem de corrente. Então, a gente não vai conseguir fazer a produção de corrente aqui. Então, por que a afirmativa está correta? Porque eu posso ter uma fonte de tensão, posso ligar minha fonte de tensão sem ter corrente, beleza. Mas eu não vou ter corrente aqui justamente pelo que vocês falaram, porque a minha movimentação dos elétrons não vai acontecer sem a força, e a força aplicada a gente só consegue com uma fonte de tensão, né? Ela pode ser de diferentes formas, mas precisa ter uma força para alimentar e para fazer com que esse movimento ele seja ordenado e tenha um sentido. E por causa do circuito fechado, que se eu tiver um circuito aberto, eu não vou ter também a passagem da corrente. Não. Então, eu não poderia considerar a corrente nesse circuito aqui, só se ele fosse fechado. Aí, se eu fechar o meu circuito, aí sim, a gente vai ter a movimentação da corrente aqui nesse sentido. Então, a resposta é essa. A questão de só ter corrente pela tensão é justamente porque a tensão é a força aplicada, né? É o que vai fazer com que os elétrons se movimentem, o fluxo de elétrons se movimentem de forma ordenada. E se o meu circuito estiver aberto, a gente não vai ter uma passagem de corrente também. Dúvida sobre essa questão? Não, pode seguir? Sim. Então tá. Então, resolvido esse problema. Número 2. Duda chegou aí agora, Duda? Eu falei pro pessoal ir fazendo atividade aí no caderno. A gente vai fazer junto. E aí, ao final, vocês só me mostram a atividade que vocês fizeram aí para anotar o nome de vocês, para colocar o ponto aqui. Número 2. Sobre os resistores.
Faça um diagrama esquemático, representação de circuito eletrônico, satisfazendo as sentenças abaixo. Letra A. Um circuito contendo resistores em série. Letra B. Um circuito contendo resistores em paralelo. E letra C. Justifique o uso dos resistores e suas associações exigidas acima em cada um dos diagramas. Ou seja, vocês vão fazer dois desenhos, né? Um com um circuito que tenha somente resistores em série e um circuito somente com resistores em paralelo. E aí vocês vão justificar por que vocês fizeram aquele em série, para que serviu aquele em série e para que serviu o que vocês fizeram em paralelo. Professora. Isso. Série, beleza. Paralelo. A justificativa foi qual? A de série, quando eles estão ligados em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Na associação em paralelo, os resistores encontram-se ligados ao mesmo potencial elétrico, no entanto, a corrente que passa por cada um pode ser diferente. Sim. E aí, na prática, quando que a gente usa resistor em série e quando que a gente usa resistor em paralelo? Aí vocês conhecem bem. Vou colocar aqui. Vai. 6 por 2. Professora, Diga. em série a gente usa para aumentar o valor da corrente, da resistência. Ah, sim. Paralelo a gente usa para dividir, né, a corrente, os valores da corrente. Não, dividir os valores Da resistência. que vão ser várias resistências diferentes e o caminho diferente. Cada um. Pronto. Isso. Breno e Duda já responderam também? Tava respondendo a um ainda. Duda, tá conseguindo fazer? Tá conseguindo falar hoje com a gente? Dá um oi aí. Acho que ela não consegue. Bom. Ela caiu. Ó, número 2. Se eu tenho resistência, se eu tenho resistores em série, a minha tendência é que eu tenha uma maior resistência no meu circuito. Então, se eu tiver com valores de resistência nos meus resistores e eu ainda não atingir a resistência que eu quero para alimentar alguma carga, para colocar em alguma carga, então eu vou colocá-los em série. Eu colocando eles em série, eu vou somar essas resistências e aí vou ter uma resistência equivalente maior. Isso acontece de forma contrária quando eu coloco eles em paralelo. Se eu tenho resistores e eu quero uma resistência menor do que o valor dos meus resistores,
Então, eu vou colocar eles em paralelo. Quando eu coloco eles em paralelo, eu estou reduzindo a quantidade dessa resistência. Então, eu estou diminuindo a resistência equivalente no circuito. Então, se eu quero mais resistência, um valor maior de resistência, eu coloco em série. Se eu quero menos resistência, se eu quero um valor de resistência menor, eu coloco eles em paralelo. Beleza? É para desenhar cada um aí? É, Beleza. pode fazer dois circuitozinhos, um em série e um em paralelo, e aí você só justifica isso com as suas palavras mesmo. Tá. Vamos lá ao número 3. Bom, o que são e quando devemos usar os componentes representados por suas simbologias abaixo? Letra A, B, C, D e E. Olhando aqui nas figuras, letra A, o que é a letra A? Resistor. Resistor. E a gente usa para quê? Quando precisamos interromper a corrente. Isso mesmo. Quando precisamos interromper a corrente, quando precisamos limitar a corrente, né, reduzir a passagem da corrente, então, resistência do circuito. Letra B. O que estamos vendo na letra B? Eu tinha colocado que era para limitar a passagem de carga elétrica dentro do circuito. Isso. Reduzir a Isso. corrente. É a mesma coisa. Tá certo também, Breno. O capacitor é Caio. Quando Caio. precisamos. Capacitor, professor. Letra B. Capacitor. Serve para quê? Armazenar a carga elétrica. Armazenar cargas elétricas. Letra C. Acho que isso é uma bateria, né? Isso. A letra C é uma fonte de tensão e aí é para baterias, para pilhas. Aí a gente está fazendo uma fonte de tensão que a gente vai ter uma corrente contínua, né? Através de fontes como baterias e pilhas. Isso. Letra D. Letra D. É uma pilha? Letra D é uma fonte de tensão também, porém a gente pode utilizar outras fontes de tensão. Daí a gente pode, que vai ter também o circuito, uma corrente contínua. Mas a gente pode fazer com uma fonte de tensão que seja alternada e aí dentro do circuito eu trabalhar para que ela seja contínua. Letra E. É uma fonte de corrente. Exatamente. Essa setinha aí está indicando que é uma fonte de corrente. Aumentar ou diminuir sua tensão de saída. Boa. Tudo bem, sei tranquilo. Número 4. Aí que agora a gente já começa a fazer nossos cálculos. Considerando a construção. Os meninos aí. Hã? Acho que está um pouco acelerado. É Breno que está aí? Quem mais está? Duda? É para mim, Deixa eu tá ver. acelerado mesmo, mas eu tô aqui, Breno. Pegando? eu tô respondendo aqui no meu tempo. Tá. Mas você está conseguindo entender, né? Mais ou menos.
Tá, se a gente estiver muito rápido, você fala para a gente dar uma pausazinha, para a gente ir mais devagar. Não, vocês vão falando aqui, aí eu vou pesquisando aqui, eu leio, aí eu vou entendendo. Mas, ô, Breno, você não precisa me mostrar a atividade agora também não, viu? Pode mostrar depois, se preocupa não. Viu? Tá, vamos pensar no exercício 4, então, que a gente vai fazer junto. Considerando a construção de gráfico cartesiano para representação da aplicação da lei de Ohm, letra A e letra B. Primeiro, o gráfico cartesiano. O que é um gráfico cartesiano? Aí eu coloquei aqui o exemplo para vocês. O gráfico cartesiano nada mais é do que um gráfico que a gente está trabalhando duas grandezas, e aí o resultado dessas grandezas, ou a proporção que as duas grandezas vão nos dar, através de uma reta no nosso plano. Então, aqui a gente não tem aquelas formas de senoide, a gente não tem aquelas variações aqui dos meus resultados. A gente só vai ter uma reta, ou seja, os nossos resultados serão crescentes, eles tendem a crescer aqui. E aí, a gente tem aqui esse quadro e está pedindo, calcule os valores que estão ausentes na tabela. Então, onde tiver em branco, aqui, a gente vai preencher com os valores. E a gente vai construir um gráfico desse estilo, então uma reta, através desses resultados aqui, dos dados que a gente obter. Aí depois, letra B, como o gráfico elaborado por você representa a lei de Ohm? Aí a gente vai tentar elaborar a teoria do que é a lei de Ohm representada no nosso gráfico. Se vocês tiverem dificuldade em falar como que está representando a lei de Ohm, a gente fala junto, não tem problema não. Mas eu queria que a gente preenchesse agora esses valores. Para a gente poder preencher esses valores, bom, tenho aqui resistência, tensão e corrente. Aí eu tenho a minha fórmula. Tensão é igual resistência vezes corrente. Se eu tiver corrente, eu posso fazer tensão dividido por resistência. Se eu não tiver resistência, eu posso fazer tensão dividido por corrente. Então, aqui eu dei as três opções da lei de Ohm e o que a gente pode encontrar? Podemos encontrar tensão através dessa multiplicação, podemos encontrar a corrente através dessa fração e podemos encontrar a resistência através dessa fração aqui também. Nesse quadro, nós temos a primeira coluna, resistência, segunda coluna, tensão e terceira coluna, corrente. Então, sempre vocês estão vendo aqui que sempre tem dois valores, ou seja, a gente precisa encontrar o terceiro valor da equação. Se eu tenho, na letra A, eu tenho tensão e tenho corrente, eu preciso saber quem é resistência. Se eu quero saber quem é resistência, eu venho nessa última fórmula aqui. Resistência é igual tensão dividido por corrente. Então, eu vou pegar 24 e dividir por 6, porém, agora é mili. Então, a gente lembra lá da aula da semana passada, né? De conversão de grandezas? Mili é 10 elevado a menos 3. Então, tem que dividir 24 dividido por 6 vezes 10 a menos 3. Da mesma forma, eu vou dividir 15 por 3 vezes 10 a menos 3. E isso vai me dar os valores de resistência. Aqui, eu preciso achar os valores de tensão. Se eu não tenho tensão, eu venho aqui nessa fórmula, resistência vezes corrente. Então, agora eu vou multiplicar. E aí, eu tenho que observar também as minhas grandezas físicas aqui. Aqui está em K. Então, K, eu sei que é 10 elevado a 3. Então, 1,5 vezes 10 a 3 vezes 3. E ele está em mili. Então, 3 vezes 10 a menos 3. Da mesma forma, letra D. 10 está em mega. Então, mega é 10 elevado a 6. Então, 10 vezes 10 elevado a 6 vezes 5 nano. Então, aqui é 10 elevado... Ah, é micro. Sempre esqueço. 5 micro. Então, micro é 10 elevado a menos 6. E aqui eu tenho resistência e tenho tensão. Estou precisando encontrar a corrente. Se eu quero encontrar a corrente, eu vou dividir tensão dividido pela resistência.
Então, 10 dividido por 1K, então é 1 vezes 10 elevado a 3. E 20 dividido por 1,5 mega, então é 1,5 vezes 10 a 6. Então, aqui vai dar valores bem pequenininhos também. Então, eu vou dar um tempo para Breno calcular. Breno, entendeu como é que calcula aqui? Vou dar um tempinho para vocês calcularem. Enquanto isso, eu também vou fazer aqui. Fazer as minhas continhas aqui. Deixa eu pegar a calculadora. Fazer minha tabela.
corrente. Vocês estão conseguindo fazer? Tem. Tá. Vou montar meu gráfico aqui agora. Me digam aí como que ficou o gráfico de vocês. Para quem fez. Já fez. Cida e Caio, vocês já fizeram meu número 4? Deixa eu ver. Oi, peraí, eu vou mostrar. Tá lá. Dá pra ver? Dá, mas não, dá não. A lápis não dá não. Peraí, que eu Fala para vou mim os passar. valores. Resistência. Essa mais forte. Aqui deu 4K. Isso. Aí da B ficou 5K a resistência. Isso. Na letra C
O V ficou 4,5. Isso, Na D, 50. certo. Na 10 miliamperes. Isso, E na F ficou 13,3. Esqueci como é que se fala o U. micro. Microampere. Isso mesmo. Aí o gráfico você montou como? Eu coloquei que V é igual a R vezes V. O gráfico. Tá. Aí você desenhou o gráfico? Ainda não. Eu fiz só Ainda não. a representação. O ponto. Vou mostrar o meu então aqui para vocês. Breno, você conseguiu fazer? Cadê, pai? Desce mais, professora, para ver o gráfico. Para cá, para esquerda. Pra cá? Oi, Conseguiu fazer? tô fazendo. Direita, à sua direita, né? Ah, direita e dela. aí deu qual resultado? À sua direita, professora. A letra A deu 4K, letra B deu 5K. Tá certo. Peraí que já está entrando. Na letra B, letra C e D. Letra C deu 4,5. Não, Atenção. não E... preciso saber não, tô fazendo aqui. Ah, tá. Então, vou mostrar o gráfico para Cida e Caio. Vou Olha lá, Caio. toda da pasta. Tá. Vou focar aqui no gráfico. Ó, o gráfico. O Eu, hein? gráfico. Eu tenho FD. tensão, tenho corrente, e aí eu vou atravessando os meus valores de resistência. Aí eu tenho que seguir o valor crescente. Então, eu peguei da menor resistência até a maior resistência. Aí ficou essa série aqui. Ficou E, C, B, A, F e D. C, A, B. E, C, B, A, F e D. Eu organizei a partir dos valores de resistência. Começamos com a menor resistência e aí terminamos com a maior resistência. Oxe, B não, tem que ser A, B. Professora, A, B. 4. AB, isso mesmo. C, AB, né? O A que é 4 e B é 5. Isso. A, B. C, AB, FD tá certo, né? Isso. Tá. George está entrando agora. George, a gente está fazendo a lista juntos. E aí nós estamos na número 4, na questão 4. Beleza. Tranquilo. Vocês vão começar a 5 daqui a pouco? Vou. Eu acompanho a partir das 5, depois eu pego as outras. Tá, beleza. Aqui nós tínhamos um gráfico que a gente precisava fazer com os valores de resistência, e aí tinha uma tabela que estava faltando valores de resistência, valores de tensão e valores de corrente. Então, a gente fez os cálculos de resistência, tensão e corrente, preenchemos a nossa tabela, e aí, para montar o gráfico, a gente teria que fazer em função da resistência. Como a função da resistência no gráfico cartesiano, ela tem que ser crescente, tem que ser uma reta crescente, então a gente começou com o menor valor de resistência que nós encontramos, que foi o E que é 1K, e aí, a partir dele a gente foi crescendo nossas resistências até chegar em cima. E aí, a pergunta é, como que a gente explica a lei de Ohm através desse gráfico? Caio e Cida,
O que vocês pensam disso? Como que vocês explicam para alguém da lei de Ohm através desse gráfico? Se você for mostrar esse gráfico para a pessoa e ela perguntar como é que funciona a lei de Ohm. Posso tentar falar? Pode. Tipo assim, eu penso que na lei de Ohm você tem lá a resistência, né, obviamente, a tensão e a corrente, né? Sim. E para achar o resultado, que no caso aí, como você saiu da... É tipo como se fosse um potenciômetro, né? Ele queria saber a cada ponto dessa resistência qual que seria o valor, né? Qual seria a diferença de potencial, no caso a voltagem, né? Aí, para explicar a lei de Ohm dentro dessa mostra um pouquinho mais para a esquerda aí, professora. Isso. Sim. Aí para explicar, aí no caso você teria que pegar a tensão, a corrente e a resistência e fazer os cálculos para achar a tensão em cada ponto de resistência. Vamos supor, a gente deu 2 ohms de resistência, né? E queria saber quantos volts, tipo assim, a gente deu 20 volts e queria saber qual era a corrente que passava por esse resistor. Aí você faz a continha em cada ponto. Eu vejo assim. Isso. Cida, Caio. Tá certo, Jorge. Tá sim. Oi? Caio, qual é a sua teoria? A teoria sobre a resistência. Ah, Da lei de Ohm. A aplicação. eu não sei explicar. Tenta. É melhor Do seu jeito, moço, tenta do seu jeito. Melhor não, vai sair, né? Tenta, moço. Eu tentei e falei aí o que veio na minha cabeça. Cida. Quer tentar, Cida? Então, é porque a lei de Ohm, as leis de Ohm, ela trabalha com a proporcionalidade das grandezas. Para você descobrir o valor de uma grandeza, você vai precisar de saber o valor de outras duas, e desse modo você vai fazer com que elas tenham um gráfico proporcional, tipo crescente ou decrescente. Isso mesmo, tá vendo como deu certo? Cida. Hoje eu tô querendo falar não, professor. A idade tá pesando hoje. Teoria. Tanto o que o Jorge falou como o que o Caio falou está certo. Porque se a gente pegar na nossa regra básica aqui, né, da tensão, tensão é igual a resistência e corrente. Aí a gente colocou em evidência aqui a nossa resistência. Então, resistência é tensão dividido pela corrente. Se há uma proporcionalidade entre elas, significa que, à medida que a minha corrente diminua, a minha tensão vai aumentar. E aí também a resistência. Então, quando a gente fez esse comparativo, depois se vocês olharem com calma o exercício de vocês vão ver que a corrente, ela só diminuiu. Quanto mais o valor aumentava, mais ela estava menor. Então, existe a relação entre tensão e corrente, e aí o componente que a gente está colocando em estudo, que é a resistência, ele sofre tanto a tensão quanto a corrente. Porém, ele vai sofrer de diferentes formas. Porque quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente que vai estar passando nesse circuito. Então, quando vocês forem observar depois, vocês vão ver que a corrente ela começa do maior valor para o menor. E enquanto isso, a resistência só está aumentando. Então, ela é inversamente proporcional. Então, explicando a lei de Ohm, é o que vocês falaram. Os dois falaram, está correto, que há uma proporcionalidade dessas grandezas, há uma relação entre as grandezas elétricas, tensão, corrente e resistência, e essas grandezas a gente consegue exemplificar, por exemplo, num gráfico.
E esse gráfico está aí, é um exemplo de como que isso funciona na prática. À medida que a resistência, nós temos diversos valores de resistências, nós vamos ter um comparativo entre tensão e corrente para aquele determinado valor. Então, qualquer resposta que vocês deem baseado nisso, relacionando as três grandezas e que há uma ligação, há uma conexão entre elas, elas vão se arranjar de algum jeito, mesmo que seja o oposto, né? Mesmo que quanto mais corrente, menos tensão, mas há uma ligação entre elas, há uma conexão. Então, qualquer coisa que vocês falarem nesse sentido, das três grandezas juntas, vocês vão estar falando da teoria da lei de Ohm. E aí o gráfico nada mais é do que uma representação de como que isso funciona na prática. Mas, ó, nota 10 os dois. Então, Breno, você quer pegar os valores que você ainda não anotou, que você não conseguiu calcular, ou você quer ir tentando aí e a gente passa para o próximo? Cadê o... Me mostra aí os valores. Vou tirar uma foto aqui. Não é melhor eu tirar e mandar no grupo? Pode Acho ser. que fica Esses melhor para aí, você. esses aí são o certo? Ou é só para É, Ah, esse aqui já está o valor da resposta. Foi isso que você perguntou? sim. Deixa eu mandar aqui. Pronto, mandei. Vamos seguir para o número 5, e aí George já acompanha a gente. Número 5. Para o circuito abaixo, calcule o que se pede de acordo com o que corresponde a cada circuito. Então, novamente, nós temos aqui uma tabela com valores incompletos, e aí agora nós temos mais uma grandeza que é a potência. E aí a gente lembra da potência da aula passada, na terça-feira, né? Que a gente calculou potência, que a gente pode calcular ela com a tensão, ou a gente pode calcular ela com a resistência. Então, se a gente tiver tensão e corrente, a gente acha potência. Se a gente tiver resistência e corrente, a gente também acha potência. Então, agora, além da gente descobrir os valores aqui, tensão, resistência e corrente, a gente vai descobrir também os valores de potência. E aí, para ajudar a gente no raciocínio, colocou o circuito, como é que ele está funcionando aqui. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem aí como que vocês vão calcular. E enquanto isso, eu vou calculando o meu aqui também. Ô, professora, Oi. repete a fórmula aí mesmo, que eu já esqueci. Qual delas? A de potência é de corrente, que você falou. Tá. A de potência é tensão vezes corrente ou resistência vezes corrente ao quadrado. Tensão vezes corrente Isso. é a de potência, né? Potência, você tem duas formas de calcular a potência. Uhum. Ou tensão Ou vezes dividido ou corrente, multiplicado. é tudo multiplicado. São duas multiplicações. Ah, sim. V vezes I, tensão vezes corrente, ou resistência vezes corrente ao quadrado. Tem a página com as fórmulas? Essa daí a gente fez na semana passada, essa fórmula. Mas eu vou mostrar aqui para você.
a fórmula. Aqui, ó. Eu consigo assim, ó. Tensão multiplicado pela corrente ou resistência vezes corrente ao quadrado. Se eu tiver tensão, eu multiplico a tensão pela corrente. Se eu tiver resistência, eu multiplico resistência vezes a corrente, porém agora corrente ao quadrado. Beleza. Tá? Vou fazer o meu aqui. Rafa tá entrando agora. Ei, Rafa, boa noite. Boa noite. Nós estamos na questão número 5. Beleza, vou acompanhar. Tá, essa daqui. A gente tem aqui o circuito e aí nós temos uma tabela para a gente poder preencher com os valores de tensão, resistência, corrente e potência. Aí lembrando que as fórmulas de potência são aquelas da semana passada, na terça, que nós fizemos, que é tensão vezes corrente ou resistência vezes corrente ao quadrado. Aí você preenche a tabela aqui, quais são as lacunas que estão faltando, quais são os valores aqui que estão faltando. Aí, gente, uma dica aqui de como a gente começar a resolver, vocês percebem que aqui, ó, R1, R2 e R4, eu só tenho um valor. Com um valor, eu não consigo achar mais nenhuma coisa aqui. Não consigo achar tensão, não consigo achar corrente. Até porque, no mínimo, a gente precisa de duas grandezas para a gente achar a terceira. Então, nesse caso, eu tenho que começar por quem? Por R3. Porque o R3 eu tenho valor de tensão e tenho valor de resistência. Aí eu vou encontrar o valor de corrente. Aí eu vou ver lá no meu circuito como é que isso funciona. Quando eu encontrar o valor de corrente aqui para R3, eu vou estar aqui, ó. Eu encontrei essa corrente. Só que a gente sabe que na associação em paralelo, as correntes, elas estão somando. Então, essas duas aqui, ó, vão somar essas duas correntes e aí elas vão ser o valor de R4 e R1, vai ser o valor da soma dessas correntes. Vou deixar vocês quebrando a cabeça um pouquinho para eu tentar resolver, e aí eu vou resolver aqui também.
Cida e Caio já tem a resposta? Já fizeram? Fazendo aqui. Tá quase, né? Essa aí é complicada. Eu fiz a 6, mas essa aí eu tomei. Não aguardo. Falta uma linha para mim. Só tem que raciocinar aqui R2. Tá complexo. Uhum. Corrente que passa, né? O que mais que eu sei? Tensão. Ô, professora, Oi. ó, a R3 dá pra fazer, mas agora os outros não tem um valor. Tipo assim, não tem como calcular nem a potência, né, nem a resistência, nem a voltagem da R2. E vice-versa nos outros, porque só tem um valor, como é que... Eu também tô nessa mesma aí. Não tem como, não. Quer dizer, na Peraí, minha, vocês não conseguiram nem R4, nem R1? eu só consegui R3. R3, tá. Vamos sair do ponto de R3. Vocês encontraram 50 miliamperes, não foi? Hã? Sim. 50 miliamperes. Sim, como é que eu vou achar nos outros? Tá. Encontramos 50 miliamperes para R3. Então, ou seja, aqui, ó, eu tô aqui. Não sei se vocês conseguem acompanhar o mouse aqui, acho que sim, né? Aham. Temos aqui, vamos pensar. Quando a gente tem uma associação em série, a gente tem uma soma de correntes. É meio... Se eu estou somando as duas correntes, o problema já deu a corrente para R2. Então, eu sei qual é essa corrente e eu sei qual é a corrente de R3. Se eu sei qual é a corrente das duas, eu sei que a corrente que passa em R1, quando ela chega nesse ponto, ela se divide. Então, ela vem uma parte para R3, que foi a que nós calculamos, 50 miliamperes. E passou uma parte R2, que o problema já me fala que é 150 miliamperes. Então, se eu tenho 50 aqui, tenho 150, quanto que vai sair na outra ponta? 200 vai ser, no caso... 200. Ah, que doideira. 200. Então, ou seja, R1 e R4, qual que é o valor de 200 corrente? miliamperes. 200 200. miliamperes. Que Isso. massa. Então, aqui a gente já preencheu aqui, ó, 200 e 200. Se eu tenho agora corrente e resistência, eu acho tensão. Se eu tenho tensão e corrente, eu acho potência. Então, eu fecho meu R1. O R4, da mesma forma. Se eu matei a corrente aqui, acabou. Eu acho a tensão e depois eu já acho a potência também. Agora tá faltando R2, que a R2 eu tô pensando nela. Mas peraí que a gente chega nela. Vão preenchendo aí a R1, R3 e R4, e aí vocês pensam comigo, como é que a gente acha a R2, se eu só tenho até agora a corrente dela. Beleza. Ah, já matei a charada. Se, pensem comigo, se na associação em paralelo aqui, ó, as correntes, elas são diferentes, o que que tá igual entre os dois? Oi? Vou repetir. Se eu sei que as correntes, cada uma aqui tem um valor de corrente diferente, o que que vai ser igual passando nos resistores? Eu não sei. Cida O que até que... falou sobre isso na número Pergunta. 2. Repete a pergunta. Peraí, Cida, lê o que você escreveu na questão número Ela vai 2. somar, tá? Ele vai somar ali? Não, ela escreveu uma Ou, coisa quer sobre dizer, vai tensão. diminuir. O quê? O número 2?
O que você escreveu sobre tensão? Tensão. Ai, ai, ai. Na associação em paralelo, os resistores encontram-se ligados ao mesmo potencial elétrico. No entanto, a corrente que passa por cada um pode ser diferente. Ou seja, elas estão ligadas, esses resistores estão ligados à mesma tensão. Então, se eu sei que R3 tem 15 volts, quanto que vai ter em R2? 15. 15 volts. Exatamente. Aí a gente mata essa charada, porque se a gente encontrou 15 para R2 e a gente já tem corrente, a gente acha a resistência e acha a potência também. Oh, nem deixa vocês pensarem nisso, né? Que sacanagem. Fiquei tão empolgada que eu tinha lembrado. Escreve, mas na hora de praticar, sei lá. 15 dividido por... Certinho. Conseguiram preencher a tabela toda? Tô acabando, calma aí. Tá. Vou mostrar aqui a minha resposta para vocês. Mostra do I da corrente da potência. Corrente. Segue a relação. 200, 150, 50, 200. E na potência? 2, 2,25, 0,75 e 1. 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 2,25, 0
0,75, agora boí. Sim. Porque foi aqui 15 vezes 50 miliamperes. Ah, é, miliampere, é. Eu viajei também, né? Tá tudo em mili. Esqueci desse detalhe. Pronto. Prontinho, acabou. Caio e Cida, conseguiram? Meu Deus do céu, que número feio. E a Cida está com dúvida. Ela não Em está conseguindo que? fazer a transformação. Daquela onde fica. Quando você faz no R3, divide 15 por 300, dá 0,05 ampere. Ela não está sabendo transformar em miliampere. Ah, tá. Você só pega e multiplica por 10 elevado a 3. Porque se você quer um número muito pequeno, você tem que multiplicar por um número grande. Então, se a gente tem 0,05 e eu quero transformar ele no número menor ainda, que é mili, a gente multiplica por 10 elevado a uma potência grande. Então, como é mili, o contrário dela vai ser 10 elevado a 3 positivo. Entendi. Aí você vai chegar em 50 mili. É. E aí, uma coisa legal para vocês saberem se vocês estavam fazendo certo a tabela é que Chega se mais pra eu. trás. Oi? Ah, não, tá bom, aí, tá bom. Se vocês somarem a potência toda do circuito vai dar 6 watts. Se vocês somarem a tensão toda do circuito, lembrando que R3 e R2 elas compartilham da mesma tensão, então a gente tem 10 mais 15 dessa associação em paralelo, mais 5 que está passando no R4, a gente tem 30 volts no circuito todo. E aí, se você multiplicar os 30 pela corrente que a gente descobriu que era 200 mili, a gente chega justamente em 6 watts. Ou seja, todos os nossos cálculos estão certos. Tudo fecha. Será que deu potência? Você não pega. Certinho, professora. Beleza? Todo mundo tranquilo? Rafa conseguiu? Eu tô acompanhando aqui. Tá, beleza. Tô meio atrapalhado Então, aqui na associação. tá. Mas isso aí você vai fixando na memória. Esse aqui deu para a gente poder pensar como que é a teoria de cada um mesmo, para a gente fazer o cálculo. Isso aqui bateu certinho. Até eu estava esquecendo como que era essa relação aí de tensão e corrente passando nas associações. A número 6, ela também é assim. Deixa eu ver. Isso. Ela também é a mesma coisa. Só muda que o arranjo do circuito. Mas aí as ideias são a mesma. Associação em paralelo. A gente sabe que a mesma tensão que passa em R3 está passando em R4 e a corrente está somando. Então, se a gente achar a corrente de R2, que eles já têm, né? 1 mili. Se está passando 1 mili aqui em R2, a gente sabe que também está passando em R1, 1 mili. E quando chega aqui em R3 e R4, essa corrente está sendo dividida de acordo com o valor das resistências. Então, o mesmo raciocínio que a gente fez no número 5, vocês podem fazer no número 6 aí.
Aqui tem um detalhe também que está falando que a minha tensão, a fonte de tensão é 10 volts, então pode ajudar. No exercício anterior a gente não tinha quanto que era a fonte de entrada. Esse aqui é 10 volts. Então a gente já R1 sabe que todos, e R3 todos os resistores aqui tem 10 volts. Professora, Quer dizer, somando dá 10 volts. Oi. no caso, R1 vai ter 10 volts, porque. Tipo assim, o que você acha? Tipo, porque vai faltar, no caso, a voltagem ali, né? Então Uhum. R3 e R1 vai ser 10 volts, então, já que o circuito já deu, Sim. é isso O que mesmo, vai chegar em R1 é 10. isso mesmo. Professora, Oi. a potência de R2 vai ser 0,03 ou 0,003? Ou eu tô errado? Eu coloquei tudo em milli. Ficou 3 milli. Ah, entendi. Ah, É beleza. 0,003. Ah, então tô certo. Isso. Tranquilo. Professora, R1 ali, eu só vou saber a voltagem. Como é que eu vou fazer para saber o resto mesmo? Você já tem corrente, não tem? Do que? Do R1. A corrente. A, Não. a corrente que passa em R2 não é a mesma que está vindo de R1? Ah, é mesmo, é 1 miliampere. Ah, pode, beleza. Isso.
Caio, a sua tensão total do circuito deu quanto? Oi? A sua tensão total no circuito deu quanto? Ainda estou fazendo aqui, peraí. Ah, tá. Ai, meu Deus. Ô, professora, a Oi. potência do R2 você deixou 3 ou 0,003? Eu deixei tudo em mili. Do Ah, entendi. R2? R2, tá perguntando? Isso, Ficou 3 mili. beleza. Quando vocês terminam, vou só colocar meu computador para carregar. Peraí. Ô, professora, Oi. a tensão total deu 19, Deu. a corrente total deu 3,2. Não. Eu agora acho que eu errei em A alguma coisa. corrente. Hum. E a potência deu 23,2. Eu acho que eu errei em alguma coisa aqui. Tá, peraí, deixa eu calcular a corrente. Eu não calculei, não. Deixa eu ver o circuito. Não, na verdade, a corrente que está passando é 1 miliampere. Porque a corrente passa aqui R1, 1 miliampere, permanece a mesma, 1 miliampere. E aqui ela se divide. Fica 0,4 para R3 e 0,6 para R4. Então, a Ah, corrente não. total é Eu coloquei 1. 0,6 nas duas. Nossa.
Você já acabou tudo, professor? Tem como você mostrar aí? Tem. Vamos ver o que eu errei aqui. Eu tô errando, acho que na negócio de miliampere, entendeu? Uhum. 10, 3, 10. 10, 3, 15, 10, 0,46, 10, 3. Isso mesmo. Calma aí. Nossa, tá com um ruído muito alto aqui. É por isso que eu coloquei tudo em milho. Pronto, já consertei já. Eu tinha errado só o R3. Porque eu coloquei 0,6 em vez de 0,4. Uhum. Deixa eu 19. A potência ficou 13. Caio e Cida, terminaram? Nossa, aqui tá no final, tá? Só falta R4 aqui, depois você já bota. Tá. Rapaz, minha rua tá ficando um trem sinistro, hein? O quê? O cara se matou anteontem. Na sua rua? É. Nossa. Ele é seu vizinho, velho? Não, um idoso ainda. Por quê? O que aconteceu com ele? Vai saber, a polícia não tá. Tipo, não tá achando convincente o depoimento da filha dele. Nossa. A pior parte é essa. Ser investigado pelo assassinato do pai. O que aconteceu? Suicídio. Suicídio ou suicidaram ele? Professora, tem como você passar a site lá? Tá certo, tá? Ver se eu consigo fazer. Aqui. Calcule o valor de capacitância equivalente do circuito abaixo. Aí agora a gente tem um circuito que só tem capacitores. Então a gente tem primeiro aqui 2 capacitores em série, depois os 2 ficam em paralelo com o de baixo. O que acontece? Na teoria, os capacitores eles funcionam o oposto de resistores. Então, se eu tinha em resistores, quando ele estava em séries, a gente somava, agora a gente vai fazer aquela fórmula. C1 vezes C2 dividido por C1 vezes C2. Lembram? Então, para esse aqui de cima, é essa fórmula. C1 vezes C2 dividido por C1 vezes
É C1 mais C2 dividido por C1 tá. vezes C2. E aí, depois que você encontrar esse valor aqui, ele vai ficar em paralelo. E aí, ao contrário de resistores, o capacitor, quando está em paralelo, ele soma. Aí você vai simplesmente somar com o de baixo. Só observar que tem as grandezas aqui, ó. O C1 e o C2, eles estão em microfarad. Então, eles estão 10 elevado a menos 6. Depois, aqui eles ficam, esse C3, ele está em nanofarad. Então, esse daqui está elevado a menos 9, 10 elevado a menos 9. Mas é só observar as grandezas. Professora, E na questão 6, tem um porém aqui, ó. O que acontece? Essa tensão aqui de 10 volts, ela é a tensão total. Então, se eu tenho aqui, ó, o R4, 6 volts, e eu sei que esse mesmo 6 volts está passando em R3, então essa parte eu tenho 6. No R2, eu tenho 3 volts, e aí o meu circuito total é 10. Então, quanto que eu falto para chegar em 10? 6 volts. Não, se eu tenho 6 e tenho É, 3, 4 volts. Ô, caramba, peraí. 6 Oi? mais 3, É 9. um não? Não. É um não que Para falta? chegar em 10, falta 1. Então, meu Imagina. R1 é 1 volt aqui. A soma total dessa parte aqui dá 10 volts. E a minha potência total também dá 10 miliwatts. Isso. É isso Porque eu mesmo. achei isso. Eu achei no início que ele estava mencionando que esse 10 volts seria para R1, mas não, 10 volts é o circuito todo. Então, cada um aqui tem uma parte. Eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo. Volta lá na 7, professor. Tá. Vou tentar fazer a 7 também. Professora, você falou que o capacitor de 900 nanofarads é 10 elevado ao quê mesmo? Quer Menos dizer, 9. desgramou. Nossa senhora. Gente do céu. O que foi? Vou esperar você fazer. Tá.
pegar aqui. 8. Mais motivado, mais inspirado, e estou determinado a acertar hoje. Vou acertar. Para quem não conhece o desafio de manobra, Nossa, demorou bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O seu dá quanto? Professora, Oi. o seu dá pancada de 0 e deu 14? A minha do. Não. Nossa senhora, não, eu tô totalmente errado. Totalmente diferente isso aí. A Tá vendo aí? Ó, era multiplicação, coloquei adição no. Onde os seus 400 ali. de cima você multiplica, a parte de baixo você soma. Eu coloquei soma e subtrai. Não. Em cima você multiplica, embaixo você soma. Aí da Beleza. primeira associação você encontra 8 microfarad. Depois o 8 micro mais 900 nano, o nano não vai fazer muita diferença, porque ele é bem pequenininho. Então quando você somar, ele vai ficar 8,9 microfarad. Vou fazer aqui então para ver se vai dar certo. Cida, Caio, Breno. Professora, Calma aí, professor, que eu tô Sim, professor. ajudando o dá uma aqui. help. Da 6, tô ajudando. Ah, tá. Quem tá ajudando? Quem? Não entendi. É que Caio tá ajudando o Cida. Ah, tá. Achei que era Breno que tava ajudando Cida. Falei, como? Põe lá na questão agora, por favor. Qual? O pai tá Na me questão ajudando, tá difícil o entendimento. Tá. Essa aí era nível hard mesmo. Cadê? Eu nem Ah, vi o que você mostrou aí. Põe na questão 7, professora. Pera aí. Quem tá falando? George. George. Você quer o quê, George? Questão 7. Você põe lá na questão 7. Aqui. Isso. Deu 8 microfarads, né? Aqui em cima? Sim. Beleza. Isso. E embaixo, no caso, eu vou subtrair por 10 elevado a menos 9? Não. Você vai somar com Somar. 900 vezes 10 a menos 9. Entendi. Deixa eu ver aqui. Ponto. Tranquilo. 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 Vezes 10 a menos 9? Calma aí. É. Eita, peste, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Que agora bagunçou minha cabeça. Quer ver? Vou te dar uma ideia. Transforma ele para micro, que vai ficar fácil. Não, sim, isso que eu tô tentando fazer, mas como é que eu vou fazer isso? Tô pensando aqui. Tá. Para você transformar ele para micro, você vai crescer o número. Não sei No caso, uma para a direita. não sei como é que eu vou te ajudar. Eu tinha andado ao contrário, pode pá. Você está em nano, ou seja, você está em menos 9. Se você for para micro, você vai para menos 6. Então, você precisa correr com quantas casas aí para chegar em menos 6? Quantas? 3. Isso.
Então, você vai para o lado esquerdo aí 3 vezes. Vai ficar Aí 0,9, você então. vai 0,9 micro. Aí agora ficou fácil, porque você já tem 8 micro, só somar. Mais 0,9. Ah, pode pá. Acabei, então. 8,9 micro. Exatamente. Isso. Você já pode ir para número 8, então. Passa aí pra nós logo fazer esse trem. Quero comer, tô com Isso fome. aqui, ó. Para o circuito, já está acabando. Para os circuitos abaixo, analise e indique se a lâmpada está acesa ou apagada. Temos A, B, C e D. Quais são as opções onde a luz vai estar acesa? A lâmpada vai estar acesa. Cá? Hum? Ué, pera, mas se a lâmpada não tem polaridade, como é que... Por que tem esse diodo aí? Exatamente. É o diodo que vai fazer a diferença. Polarizar, no caso, a lâmpada. É, É pra falar em qual que vai acender? isso. A e B e D. Tá errado? Qual que você falou? Falei 3, A, B e D. D não. Só A e D? D sim. A tá acesa. B tá apagada. C Professora, tá acesa. A e D, né? D tá acesa. Qual que é o único caso que está Apagada é só apagado? B. Ué, mas C acendeu? Como que acendeu C? Acendeu porque ela procurou outro meio. A C? Acendeu a C, porque aqui, ó, a referência do Acende. diodo está indo para a lâmpada. É a lâmpada. Os de outro, É. É acesa Depois- e só. Depois A da D- lâmpada que ele investe, mas até a lâmpada ele está acendendo. Ah, Como entendi. a gente sempre procura algum caminho, se ela vir pelo lado de baixo da D, ela vai procurar o outro lado e vai acender a lâmpada do mesmo jeito. Então são A, C e D que acende. A D é apagada. Isso, Então só a B que vai ficar apagada, professora. isso. Só a B. Então vai pra Porque- nós, vai. A gente falou, acho que foi na aula passada também, na segunda passada, que quando a gente coloca um diodo aqui bem próximo à fonte e ele está limitando a corrente, a fonte já nem tem uma retorna. corrente aqui. Não deixa passar, como se fosse uma válvula. É, exatamente. Será, cara? Fica na bomba. Passa pra 9 aí. Bora. Bora. Quais as relações entre as correntes e as tensões num transistor NPN e PNP? Ai, meu Deus do céu. Eu vou lá lembrar disso. Depois desse tanto de cálculo que a gente fez, ficou complicado. Ó, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Só sei isso. Ave Maria, professor, você quer simbologia? Aí você quer regastar com nós? Peguei pesado assim, né? Vai pra 10 aí pra ver como é que é. Tá, sei que eu vou deixar vocês fazem depois. Tá Como é doido, esse aí é possível barriga. desenvolver um componente semicondutor? Ah, eu vou lá lembrar. Também não? Lembro nada. Então Desenvolver. você vai ter que pegar as aulas anteriores, semicondutores. Como é que a gente tem o material semicondutor? Deixa eu só colocar os nomes aqui, então, de quem estava hoje. George, Cida e Caio, né? Rafa entrou, mas acho que ele saiu.
Saiu. Duda também. Uai, Duda tava na aula, saiu? A internet dela tava muito ruim. Eu vou ver quanto de pontuação nós temos ainda para passar. E aí eu distribuo Professor. essa pontuação aqui da aula de hoje. Oi. Tá com 0, então. Hã? Eu devo estar com 0 na sua aula, então. Na sua aula não, na sua matéria de ponto. Não, você me mandou. Foi aquele que você mandou de capacitores, o outro você já tinha feito, né? Aham. Do questionário. E as duas provinhas que você mandou, né? Pois é, tá tranquilo então. Com a de hoje também. Ah, eu tô tranquilo? Oba! Tá. Depois de hoje tá tranquilo. Entrei atrasado, mas fiz o que eu pude. Não deu certo. Ô, professora, então a 9 e a 10, você manda lá no grupo e a 1, a 2, a 3, a 4 que eu vou fazer depois. Eu vou Tá no mandar? slide, Ah, tá no não, slide, ela você que mandou. vai me mandar. Ela mandou o slide. Não. Ah, você já mandou slide, não é verdade, é isso mesmo. Não, tá pedindo slide mesmo. É transmissor. Professor, eu não entendi essa 10, não. Não entendeu, não? Como você desenvolveu sempre, componente Só o semicondutor? chinês que vai fazer esse bicho aí. Talvez a pergunta, eu não formulei direito a pergunta, né? Mas quando a gente viu material semicondutor, a gente viu que tem um processo que a gente desenvolve para que o material semicondutor possa existir, não é? Porque até então a gente só tem condutores e isolantes. Uhum. Dependendo da carga, ele vai ser condutor ou não condutor. E faz o quê, Cida? Ou, a depender da carga que vai passar por ele, ele vai ser isolante ou não isolante. Alguma coisa E desse como é tipo. que a gente faz? E como que a gente deixa ele assim? Por culpa da resistência dele. Não. Não é, Tadinho, ele fez tanto cálculo com resistência. agora nós estamos loucos já. Professor está matando nós. Existe algum processo químico no meio para poder fazer essa transformação? Existe, mas eu não lembro o que é. Não lembra? Silício. Cida lembrou o componente. Mas Na verdade, o processo, o nome do processo é dopagem, de dopar, ó, dopar. Para ele ficar louco. Isso. Professora? Para ele ficar louco e aí eles fizerem umas combinações aí nos seus átomos. Aí, a partir disso, ele se torna um semicondutor. Faz uma dopagem que ela pode ser negativa, quando a gente coloca mais elétrons, e pode ser positiva, que é o P, quando a gente coloca mais prótons. É mesmo. É isso aqui, ó. Sim, aí beleza. Agora para escrever a resposta disso aí, que eu não entendi nada. É uma transformação, é um processo químico, e o nome desse processo é dopagem, onde a gente faz o acréscimo de elétrons ou de prótons. Se for elétrons, vai ser N, a junção N. Se for prótons, vai ser a junção P. Peraí, professora, repete aí que você fala muito rápido. Separa em que É a parte? resposta do 9 já, isso daí. Também. Só pra- Isso que eu tô falando serve para 9 e serve para 10 também. Tá, agora fala 10 aí, vai. Um processo químico que o quê? Chamado de dopagem. Dopagem, de dopar mesmo. Dopar. E onde se você quiser colocar... Peraí, deixa eu formular. Vamos lá. A positivo. A junção N, você vai acrescentar elétrons. Se for uma junção N, é de elétrons, negativa. Uma junção P, positiva, esse material vai ficar com mais prótons.
Já fiz já. Então, se ele ficar com mais prótons, ele tende-se a ser um isolante. Se ele ficar com mais elétrons, ele tende a ser um condutor. Beleza, já fiz já. Tranquilo? Isso aí é o 9. Você só precisa fazer o desenho do transistor para aquela base, coletor e emissor. Coletor, para base, NPI emissor. e para Isso. NP. Isso. Do contrário, fazer o inverso. Um vai descer a setinha, o outro vai subir com a setinha. Mais prótons, isolante e menos condutor. Isso. Conseguiu fazer a número 6, Cida? Deu certo? Sim, muita dificuldade. Ela tava bem difícil mesmo. Não, Eu tô ficando com raiva aqui. Viu? Tô falando meia hora com o microfone desligado, velho. Caio é fácil. Cálculo para Caio é top. É igual para Breno. E para George. Espera aí, O que se tem eu? ficar com mais elétrons, Como é que é, Breno? se Para ficar com vocês mais são elétrons, difícil. Que nada. Professor Antolino. Espera aí, gente. Espera aí que o Breno tá perguntando o negócio da questão. Fala, Breno. se ficar com mais elétrons, Ele se torna condutor. Condutor. Mais prótons isolantes. Isso. Yes. eu só não fiz a 7 e a 6, ó. Tá. Mas tá em tempo. Pode fazer. Aí depois você me fala o resultado. Precisa ser hoje, não. Pode ser depois. Professora, eu tô indo embora, viu? Tô na loja ainda. Imaginei. Já tá tarde também, né? Vai dar 10 horas. Tá. Então tá bom, pessoal. Muito obrigada pela atenção